e você chegou a trabalhar na Ambev, né? Me conta um pouco como é que Isso. foi essa migração, né, para o mundo cervejeiro e começar a vender cerveja. Me conta aí como é que foi essa transição aí da logística de Aham. pneus para vender cerveja aí na Ambev. Como é que foi? Uhum, sim. Então, eu cheguei num momento da minha carreira em logística que eu terminei o trainee, eu virei especialista em logística, eu estava ganhando um salário muito legal, eu cheguei a entrar num mestrado de logística na Unicamp. Então, eu tive várias coisas estavam avançando na minha carreira, só que eu estava pensando se realmente era aquilo que eu queria. Porque da mesma forma que eu setei na minha cabeça que ia fazer gastronomia e depois percebi que não era, foi a mesma coisa com logística. No meio da faculdade eu falei, quero seguir com logística. Mas eu realmente não almejava, eu não conseguia acordar na segunda-feira de manhã e estar feliz com o que eu estava fazendo. Então eu comecei a me fazer vários questionamentos se eu estava gostando do que eu estava fazendo e se era o momento de mudar de carreira, aquele momento era agora, era naquele momento, né? Ah, sei. Porque se eu esperava mais um pouco, eu ia me formar em mestrado na Unicamp. Se eu esperava mais um pouco, eu poderia ter um outro cargo em logística. E Uhum. aí a passagem, né, ia ser mais difícil. Então eu comecei a buscar outras oportunidades, né? Ou ir para o chão de fábrica mesmo, que era o que eu me formei, ou tentar alguma outra área que eu não tinha pensado em trabalhar, enfim. E aí surgiu a Ambev, né? Era um programa que chamava Programa Select, que eu me inscrevi. E aí eu fiz várias entrevistas e tudo mais, e esse programa ele não era bem definido aonde eu poderia trabalhar, se no comercial, se na logística, se no marketing, não tinha uma definição nas entrevistas Era que eles iam abrangente. perceber. Exato. E aí, em uma das entrevistas, eu falei: olha, eu tenho experiência com logística, mas, sendo bem sincera, eu não queria trabalhar com logística, porque a experiência que eu já tenho, se não der certo o meu próximo step, né, eu posso voltar atrás. Tudo que eu aprendi até hoje não vai ser apagado, né? E Uhum. aí, eu lembro que o diretor virou para mim lá da Ambev e ele falou assim: olha, realmente, você tem perfil comercial e eu vejo isso em você e tudo mais, e a gente vai te colocar no comercial. E aí, e eu nunca pensei em trabalhar no comercial, não era algo que eu almejava, enfim. E foi uma área que eu me encontrei, então eu gostei muito de trabalhar no comercial, né? E fui, igual você comentou, vender cerveja, né? Pregar a faixa de cerveja nos bares, foi exatamente isso que eu fui fazer. E aí, lá no mercado cervejeiro, então eu entrei nesse programa Select, e esse programa nada mais era do que pegar pessoas que já tinham um cargo gerencial em outras empresas, fazer um treinamento de 3 a 6 meses com essas pessoas e um treinamento só da parte técnica, né? E Aham. colocar essas pessoas num cargo de gestão dentro da Ambev. Então, esse treinamento foi muito bacana porque eu fui vendedora por um mês, eu fui supervisora por 3 meses, e depois eu assumi o cargo de gerente de vendas, operando nas revendas, enfim. E aí eu fui operar em 2 revendas da Ambev, uma em Bebedouro e uma em Pirassununga. Legal. Então uma etapa bem desafiadora da minha carreira, porque o mercado cervejeiro ele é na sua maior parte masculina, né? Então eu tinha que ficar me provando que eu era capaz por ser mulher, enfim, que eu conseguia fazer o que os homens faziam. Tinha muito. Quando a gente ia para os bares, enfim, a gente encontrava também, na maior parte, homens que estavam ali atrás do balcão, era outra cultura. Então, quando eles viam uma mulher, enfim, alguns mexiam com a gente, enfim. Então, eu tinha que ficar me provando, né? Então, a Ambev está melhorando bastante nisso, tem contratado muitas mulheres, na minha época já tinham muitas mulheres, então eu vejo que esse mercado já está mudando, essa mudança positiva aí já está acontecendo. Legal, legal. Me conta nessa sua passagem aí pela Ambev, né? Então, você saiu ali da logística de pneus, entrou no mundo da área comercial ali na Ambev, vendendo cerveja, e, e por algum motivo, né, você saiu da companhia, né? A gente sabe que a Ambev cobra por muito resultado, as pessoas crescem muito, né? Todo mundo que eu conheço da Ambev, pelo menos, além de você, né? Inclusive você, na verdade, fala, né, que é uma grande escola, né, uma empresa que te ensina muito, você cresce muito e, e você aprende muito com ela, né? Então, quando que você percebeu que era o momento de você migrar, né, para um novo desafio, né? Porque tem amigos Uhum, meus que trabalham na Ambev, e você deve ter alguns também, que falam assim, nossa, meu Deus do céu, você está saindo da Ambev, né? O que está acontecendo? Você está louco, né? sim.
todo mundo, às vezes, quer trabalhar na Ambev, e, na verdade, talvez elas não conheçam um pouco mais o detalhe da coisa, né? Me explica um pouco para a gente, quando que você percebeu que essa migração para um novo desafio profissional deveria acontecer, né? Por que você resolveu sair da Ambev, então? Sim, realmente a Ambev, a gente fala que ela é uma escola, né? Então a gente aprendeu demais. Todo mundo que passou pela Ambev e depois saiu reconhece isso, né? Então é uma empresa que eu só tenho que agradecer porque eu evoluí muito estando lá e trabalhando lá, até porque nessas etapas, né, eu saí de uma empresa familiar e fui para uma empresa 100% corporativa, exemplo de gestão. Então foi um aprendizado, enfim, para a minha carreira toda, né? E aí, o momento que eu percebi que estava na hora de sair, né, dessa etapa, enfim, foi porque realmente essa fama que a Ambev tem muitas vezes é verdade, né? Então, eu trabalhava várias vezes até 10 horas da noite, enfim, trabalhava muito lá, né? Trabalhava de final de semana, trabalhava de sábado, meu final de semana era um dia e meio, basicamente, né? Então eu comecei a pensar se era isso que eu queria, porque ao mesmo tempo que eu me doava muito, eu não via isso de volta, isso acontecendo no sentido contrário. Então eu comecei a não priorizar mais a carreira em si dentro da Ambev e olhar mais para minha vida pessoal. Eu estava longe da minha família, namorava à distância, então aquilo para mim não era mais prioridade. Eu não queria mais trabalhar nas segundas-feiras esperando o final de semana. Eu queria trabalhar a segunda-feira, viver a segunda-feira e ser feliz na segunda-feira. Então foi nesse momento que eu comecei a olhar para o mercado. E falar, opa, peraí, eu quero ficar mais perto da minha família, enfim, a vida é muito curta, né? Então eu acho que dá para sim eu continuar me desenvolvendo profissionalmente estando perto deles. E aí foi esse o momento que eu comecei a olhar para o mercado e procurar novas oportunidades na região de Campinas. E aí eu me inscrevi, né, num programa chama GT Experience da Raizen, né, que aconteceu em São Paulo até, mas era voltado para vagas em todo o Brasil. E aí eu me inscrevi e quando eu fui lá na dinâmica, na entrevista, eu mencionei que eu trabalhava na Ambev, que eu era da área comercial, e que eu queria ou continuar na área comercial ou ir para algum outro desafio, enfim, que eu estava totalmente aberta para isso, né? E aí a única coisa que eu pedi para eles foi que eu ficasse na região de Campinas, que era isso que era algo que estava como premissa na minha cabeça que faria eu sair da Ambev, né? E aí deu muito certo, né? Então eles acabaram gostando muito do meu perfil, falaram que fazia total sentido com a cultura da Raizen e tudo mais. E aí eles me convidaram para, inclusive, ser um cargo acima do cargo que eu fui na entrevista, na dinâmica, né? Era um salário compatível com o que eu recebia na Ambev, né? Então, além de vir trabalhar na região de Campinas, que era o que eu queria, eu consegui vir na mesma faixa salarial. Legal. Então, foi isso que me trouxe até aqui.